Nós temos agora um convidado super especial. Super, super especial. O cara veio de longe, gente. Ele veio de muito longe para estar aqui com nós hoje, tá? Ele vem falar de um assunto super relevante e importante. Ele vem dar conhecimento para vocês. Esse cara, explorem ao máximo. E eu digo explorar é para explorar. Explorem. Esse cara é professor de Berkeley. Para quem não conhece, Berkeley, gente, é uma das melhores universidades do mundo. Ele dá aula de inovação, dá aula de tecnologia. Ele foi diretor da HP por mais de 15 anos. Ele vai contar a história dele para vocês aqui. Mais de 15 anos ele foi diretor da HP. HP é aquela que a gente compra em impressoras. A gente vai ver outra visão sobre a HP hoje. Ele tem hoje ele é empreendedor, entrou no ramo do empreendedorismo, está mudando vidas ao redor do mundo inteiro e veio do Texas ontem para falar para a gente, tá? Sobre indústria 5.0. Ele vai falar um pouco sobre todas essas transformações, tudo que está acontecendo e que impacta diretamente a vida de todos nós. Recebam com muitas palmas o meu amigo Vinícius Davi, sobe aqui. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Tá alto, tá baixo? Vocês me ouvem bem? Super prazer estar aqui na Expo Direto e ver a pujança do agronegócio do Brasil através desse evento espetacular. Como o Gustavo disse, eu estou em tecnologia já há praticamente 18 anos. Cresci no interior de São Paulo, dentro de um sítio, de uma fazenda, e tenho feito muita inovação e muitos projetos com cooperativas de crédito. E fazer esse trabalho me permitiu, depois de 15 anos fora do Brasil, reconectar não somente com o espírito cooperativo, mas entender a fundo o que fez do Brasil um dia um país condenado a sempre ser um país de terceiro mundo, em função de a nossa economia estar girando, enfim, no agro. Eu acredito absolutamente que o mesmo agro vai ser o que vai fazer o Brasil realmente virar um país de primeiro mundo, independente do cenário político e econômico. E por quê? Porque a tecnologia ela vem para botar o agro do Brasil, eu diria, talvez alguns anos atrás, em paridade com o agro do mundo inteiro. Eu digo que agora ultrapassar o que existe de melhor no agro em qualquer país do mundo. Eu já viajei o mundo inteiro, fiz negócio com várias empresas. Eu digo para vocês, ninguém precisa sair daqui para visitar país nenhum para entender o que é tecnologia aplicada ao agronegócio. Eu acho que a grande sacada é como é que a tecnologia ela exponencializa ainda mais esse potencial que já está aí, tá bom? E o objetivo hoje é muito simples, pessoal. Falar com vocês um pouco de tendências aplicadas ao agro. E a gente vai falar de tendências que ainda são conceitos e que cabe a todos nós poder explorar e ser o pioneiro disso. E outros conceitos já realidade e que ainda tem um poder enorme de fazer com que a vida de todos vocês seja facilitada. Porque no final, eu tomo sempre um cuidado. O que é tecnologia? O que é inovação? Não é um bicho de 7 cabeças. Eu digo muito de forma direta. A tecnologia ela tem que ser vista como uma aspirina para um empresário, seja do agro de qualquer empresa, que tem uma dor de cabeça. E muitas vezes a gente fala que se apaixonar pelo problema, não necessariamente a gente precisa buscar um problema novo, mas usar a tecnologia para resolver um problema antigo e velho cada vez mais inteligentemente. Tá bom? E isso é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Mas vamos lá. Um pouquinho da minha história. Eu nasci e cresci no interior de São Paulo. E uma das grandes memórias que eu tenho quando eu penso em tecnologia e como esses problemas, apesar de antigos, ainda seguem ali. O meu avô ele tinha um trator no sítio. Esse aqui. E eu me lembro até hoje, quando esse trator quebrava, o meu avô ele ficava doido. Doido. Por quê? Porque só tinha esse veículo. Só tinha uma loja de peças na cidade. Quando essa loja tinha a peça certa lá no estoque para arrumar, o negócio arrumava em uma semana, mas muitas vezes demorava 2 semanas. E quando a gente pensa em indústria 4.0 ou 5.0, esse mesmo problema, se eu tenho 1000 tratores ou 500 colheitadeiras, quanto mais tempo ela ficar girando, e de preferência, se eu conseguir prever que alguma peça desse equipamento vai quebrar
e eu troco antes, essa é uma ótima maneira de você aplicar todas as questões que talvez pareçam complexas de tecnologia para, de novo, criar cada vez mais uma aspirina mais potente para as dores de cabeça de todos nós. Tá? E ao longo dessa conversa eu vou falar o seguinte: poxa, se meu avô tivesse vivo e visse que tipo de aspirina que tem na prateleira da tecnologia hoje, acho que ele ia ficar um pouco menos irritado quando quebrar seu trator. Tá bom? Mas vamos lá. Antes de falar em indústria 5.0, o que é a indústria 4.0? Vou tentar resumir aqui, tá? Da primeira até a quarta revolução industrial, a indústria 4.0 é igual à quarta revolução industrial. O grande foco era o quê? Produtividade. Produtividade. Seja trazer um equipamento mecânico para o campo, seja trazer um robô automatizando um processo fabril, eu sempre olho como o elemento central de valor a criação de produtividade. O que é que mudou com a quinta revolução industrial, ou indústria 5.0? Primeiro, o espaço de tempo entre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial era longo. Né? Se a gente for pensar quantos anos existiram entre a primeira e a segunda e a terceira, e hoje a distância entre a quarta e a quinta, nós estamos falando de um encurtamento. Por quê? Porque a velocidade de tecnologia ela vai acelerando as revoluções. E até a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, a tecnologia sempre foi o protagonista central da história. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. E a pergunta que eu sempre digo é a seguinte: quem é que inventa a tecnologia? Quem é que inventa a tecnologia? Pessoas. Pessoas. E o mais importante de tudo isso, né, a proeminência e o diferencial de um negócio que adota a tecnologia não necessariamente está na tecnologia em si, mas a forma como eu aplico essa tecnologia e sou capaz de individualizar o impacto dessa tecnologia ou personalizar o impacto dessa tecnologia para o meu problema específico. Tá? Deixa eu repetir. Todo mundo pode ter acesso a certas tecnologias. O grande diferencial de hoje e dos próximos 50 anos é a maneira como eu combino o ingrediente chamado tecnologia mais pessoas. Porque a combinação dos dois é o que justamente faz e define a indústria 5.0. Tá? A gente não vai substituir os humanos no processo de trabalho como um todo. Sempre foi assim. A discussão não é uma discussão econômica, se tecnologia ela vai canibalizar trabalho, se ela vai descontinuar certas profissões. A grande questão é quais vão ser as profissões que vão se obsoletar, quais vão ser as novas que vão surgir, e o mais importante, como é que eu, empresário no agro, sou capaz de desenvolver as competências e as pessoas, primeiro do que qualquer competidor ou país do mundo, de forma que eu possa explorar esse bagaço da tecnologia melhor do que qualquer outra empresa. Tá? Então, assim, para quem gosta de tênis, né, eu sempre digo, imagina uma partida de tênis entre o Rafael Nadal e o Roger Federer, e eles chegam para jogar e esqueceram a raquete. Né? Não tem jogo. Não existe arte. A gente está falando de dois jogadores que são talvez os ícones da história do esporte. Só que eles utilizam a mesma ferramenta chamada raquete de tênis. E tanto eu como você ou qualquer pessoa pode comprar essa raquete. A mesma raquete que esses tenistas utilizam. No entanto, a preparação desses jogadores para utilizar essa mesma ferramenta e produzir um nível de jogo acima do que qualquer um de nós pode jogar, faz a diferença. Portanto, a tecnologia, dentro do conceito da indústria 5.0, ela tem que ser vista como uma raquete na mão de todos vocês no agro, aonde o diferencial se dá em como eu treino e preparo esse jogador para aproveitar ao máximo o poder da tecnologia chamada raquete. Ou seja, a simbiose dos dois. Você vê uma raquete como a extensão de um braço de um jogador, mas na verdade você não treina a raquete para ser melhor. A potência do jogador
utilizando aquela raquete, vai dizer quem é que vai ganhar esse campeonato. Sim ou sim, pessoal? Tem sentido isso? Onde que eu quero chegar aqui? O protagonista central, seja você alguém que participou da primeira indústria ou da indústria 5.0, são os humanos. E a quinta revolução industrial ela vem para ajustar esse erro histórico de que o protagonista não é a tecnologia, mas sim o humano que é capaz de utilizar isso de uma forma muito personalizada, cria valor e negócios para toda a vida. E por que essa economia da pessoa é importante? Né? Olha o exemplo. Tá? Se a gente for olhar o valor de mercado no segmento automobilístico, né? Se a gente quisesse assinar um cheque hoje e comprar a Tesla do Elon Musk, quanto é que a gente pagaria? Isso aqui é um pouco antes dessa crise de tech, tá, pessoal? Mas as proporções não mudaram. A Tesla valia 600 bilhões de dólares. Tá? Quantas pessoas trabalham na Tesla? 110 mil. Quantas pessoas trabalham só na Volkswagen? 640 mil. Se você somar o valor de mercado da Volkswagen, da Toyota, da Ford, da GM, todas elas, você ainda não chega no valor de mercado da Tesla. Ou seja, olha a seguinte matemática. Qual é o valor do teu negócio em função da quantidade de pessoas que eu emprego? Olha a proporção. Né? Agora, a Tesla ela é a mais avançada empresa automobilística utilizando tecnologia. No entanto, a Tesla não existe sem pessoas. Para aqueles que acreditam que a tecnologia vai remover o humano da equação, isso é algo dito por alguém que vive vendendo tecnologia por si só. Quando, na verdade, a solução de tecnologia mais pessoas, ela cria riqueza. Né? Quanto é que pagou o Facebook quando comprou o Instagram? 6 bilhões de reais, pessoal. Quando o Facebook comprou o Instagram, pagou 6 bilhões de reais. O Instagram foi cofundado por um brasileiro, o Mike Krieg. Quantos funcionários trabalhavam no Instagram na época? Está na lousa aqui. 12 pessoas. Divide 6 bilhões de reais por 12 pessoas. Olha a quantidade de riqueza por pessoa. No entanto, de novo, não existe Instagram, não existe Tesla, se não existir um humano explorando a tecnologia para criar riqueza e não o contrário. Tá? Por quê? Se eu criar uma agenda de tecnologia por tecnologia, eu vou começar a investir e não vou saber o porquê. Se você estiver comprando uma aspirina hoje, que é muito mais cara do que era ontem, do ponto de vista tecnológico, se você não sentir que a tua dor de cabeça, ela cada vez mais melhora e mais rápido, opa, para que eu estou investindo? Né? E esse para que ele fica muito mais claro à medida que eu integro a questão humana na equação de como utilizar a tecnologia de uma forma muito mais inteligente para os problemas que eu tenho e não o do vizinho. Tá? Vamos falar de tendência. Né? Primeiro a gente situou aqui um pouco a questão do que é essa indústria 5.0. Quais são as tendências da indústria 5.0 e como é que elas podem impactar o agro? E aqui eu vou dizer de uma maneira muito positiva. Tá? E a gente vai estar falando de conceitos, ideias, e eu quis trazer aqui alguns conceitos que ainda não existem de uma forma madura, mas que vocês podem explorar com tudo que já existe aqui. E outros conceitos que já são viáveis, que eu acredito piamente que pode trazer muito mais valor para vocês. Vamos lá, vamos mergulhar nessas 6 tendências. Tá? A primeira tendência que eu sempre digo é o seguinte, né? Vamos lá, tendência agro-tech número 1. Vocês já ouviram falar do Pest Tech ou não? Pest Tech. Inteligência artificial, está na moda agora. Né? Todo mundo fala de inteligência artificial. A inteligência artificial tem vários campos, e um deles é a computação visual. Ou seja, a capacidade de eu tirar 1 bilhão de fotografias e em 1 milésimo de segundo ser capaz de interpretar todas essas bilhões de fotografias e descrever em milésimos de segundos exatamente aquilo que eu estou vendo. Tá? Olha uma ideia. Eu tenho drone, eu tenho piloto de drone, eu tenho algumas soluções, eu tenho câmera. Se eu conseguir, né, e assim, o desafio da tecnologia é o seguinte, não é entender, né, onde é que está a praga, ou que região da minha fazenda, sei lá, que fazenda é grande. Né? Se eu entender onde está a primeira praga,
E para isso eu preciso monitorar todos os segundos. Idealmente eu precisaria de um humano pegando cada folha de soja e olhando. Mas o agro é grande. Agora, tecnologia ela te permite fazer isso, fazer com que você possa balançar qualquer galho, qualquer planta e entender o que está acontecendo ali. Porque se eu for capaz de detectar a primeira planta, o primeiro foco, eu vou ali mais cedo e não preciso gastar milhões de litros de defensivos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um antibiótico para uma criança, eu não vou vacinar a população inteira de um país, porque o negócio já saiu de controle. Eu sempre digo, a gente dá antibiótico para uma criança para evitar que ela pegue dor de garganta? Absolutamente que não. A gente dá antibiótico no dia que a gente vê que tem uma bactéria. Isso pode ser assim no campo. Para que eu vou pulverizar tudo? O Brasil gasta 70 bilhões de reais. Não seria legal diminuir o custo com defensivos? Pô, tem sustentabilidade e tem dinheiro no bolso. Computação e inteligência artificial, entre seus vários campos, pode chegar a fazer isso. Agora, eu preciso combinar ingredientes. Tecnologia é uma solução, é como se fosse uma salada mista. Eu posso entrar numa quitanda e ver várias coisas aqui. Agora, eu preciso fazer uma salada Caesar. E só você é capaz de pegar os ingredientes e fazer a tua solução funcionar com tecnologia. Tendência número 2, e na verdade isso já é realidade. Tá? Lembra lá o exemplo do trator? Eu tive no Mato Grosso um pouquinho antes da pandemia e eu fiquei impressionado com o gigantismo da soja. Eu nunca vi tanta colheitadeira perto. E uma das coisas que o pessoal me disse, eu falei assim, olha, quanto custa uma colheitadeira? Pessoal, quanto custa uma colheitadeira, essa top de linha? Quanto custa? Por cima? 2 milhões de reais. A colheitadeira trabalha 365 dias por ano? Não. Quantos dias por ano, em média, uma colheitadora com boa produtividade trabalha? Vamos lá. 200 dias? Se conseguir trabalhar 200 dias, tá bom? Nem isso. Pois é. Agora, você imagina se a colheitadeira quebra na safra. Já não trabalha todo dia do ano. Mas se ela quebrar e ficar improdutiva um dia sequer da minha safra, isso aqui já é uma desvantagem competitiva com o vizinho, com o americano e com o chinês. E por que quebra e por que ainda não é tão rápido arrumar? Porque é barato ter um estoque absurdamente grande de peças de colheitadeira. Peça de colheitadeira não é peça de Gol, ou de qualquer outro carro que você tenha aos milhões. Custa caro. Então você tem o dilema do estoque, do supply chain, e a tua necessidade de retornar o investimento da colheitadeira. Agora, uma das grandes tendências, que é, talvez, na minha opinião, o maior exemplo de como a indústria 4.0 se manifesta, é a combinação de internet das coisas, inteligência artificial com Big Data e impressão 3D. Tá? O que eu estou querendo dizer? Imagina se você tem uma impressora 3D com capacidade industrial na tua fazenda. Quebrou um coxim, quebrou um rolamento que não tem no meu estoque, ou para que estivesse no meu estoque, ia me custar uma fortuna. Legal. Eu vou imprimir essa peça on demand. Eu vou imprimir a peça. E aí, quando quebrar, eu arrumo rápido. E a vantagem de uma fazenda industrial com impressora 3D, e HP já era o grande nome em polímeros, é que você, diferente do processo de fabricação de peça tradicional com injeção e extrusão, onde esse molde eu só faço um tipo de peça, a impressora 3D você põe várias peças na mesma fornada. Então, assim, se eu tenho 10 colheitadeiras e 2 quebraram, eu posso fazer peça para as 2, ou várias peças para ambas ao mesmo tempo. Mas qualquer tecnologia nova custa caro. Vinícius, a tua questão é excelente, Gustavo. Se eu sou um pequeno produtor, ou um médio produtor, que não tem o capital para investir num parque industrial desse, de impressora 3D, como é que eu me beneficio do espírito cooperativo para fazer isso? E aí que vem essa questão da criação do que eu chamo do COFA. A cooperativa Fabril. A cooperativa tem escala para criar isso aqui.
E em vez de esperar alguém chegar de algum lugar do mundo com uma peça, ela vai ser impressa a alguns quilômetros de distância, né? E aí é outra vantagem, não existe uma pujança cooperativa em nenhum lugar do mundo quando comparada do Brasil, né? E isso já é uma realidade, pessoal, né? Se imprime cada vez mais peças de precisão em 3D. E eu não dependo do distribuidor, do fabricante. O fabricante vai ganhar dinheiro como? Ele vai ser proprietário do design da peça, né? Hoje ele ganha dinheiro com o material, ele ganha dinheiro com a peça em si, amanhã ele vai ganhar dinheiro com o serviço do design da peça. Todo mundo ganha, só que a maneira de ganhar dessa cadeia com tecnologia muda radicalmente, e o que é mais legal, ele bota muito mais poder de barganha na mão do produtor na ponta, porque hoje, né, muita gente tem que comer na cadeia. E muita gente comendo na cadeia faz com que o processo seja menos efetivo. Tem sentido isso ou não, pessoal? Imagina de novo, o processo tem que ser o seguinte, se quebrar, tem que arrumar em minutos. Idealmente, a hora que você usa inteligência artificial, já com IoT, você pode prever que uma peça vai quebrar. Hoje já funciona assim na indústria aérea. Você não troca mais peça com modelos estatísticos, né? Você manda o seu carro para revisão, o seu trator para revisão, o seu caminhão para revisão. Você vai fazer a revisão lá de 50 mil quilômetros. Você vai trocar as peças do seu caminhão, do seu trator e da sua colheitadeira igual a de todo mundo. Por quê? É um modelo estatístico no final do dia. A tecnologia te permite individualizar a troca. Por quê? Se você tem uma peça já toda codificada, cheia de chips dentro dela, ela vai dizer exatamente onde está o desgaste mecânico e vai apontar o que precisa ser trocado e não o que se especula ainda muito que precisa ser trocado. Custa barato fazer revisão de equipamento, pessoal? Até onde eu sei, não. Por isso que é importante a gente usar a tecnologia para, de novo, né? A dor de cabeça vai embora? A dor de cabeça não mudou. O negócio precisa arrumar mais rápido. O custo sempre é uma dor de cabeça. Então, assim, usar a tecnologia de forma que a minha dor de cabeça seja o meu barômetro. Se a dor de cabeça não vai embora mais cedo, quanto mais eu invisto em tecnologia, repense. Ok? E aqui, de novo, né? Como é que isso aqui se resolveria? Você tem empresas como essa, hoje um marketplace de peças 3D, você vai lá e já tem mais de 500 mil peças disponíveis. Você vai lá, eu quero isso aqui funciona como uma peça tradicional. Né? E hoje você já tem protótipos, todas essas peças já têm vida. As peças já têm vida própria. Né? E o desgaste, através de impressão 3D de uma peça, ele vai mudando de cor. A peça muda de cor a partir do desgaste. Né? Porque peça é tudo preta, de borracha é tudo preto. É muito difícil visualmente você ver se alguma coisa está trincada por dentro. A cor vai te dizer o grau de desgaste, e aí você troca com a acuracidade. Tá? Autonomia, pessoal, muita coisa ainda está em protótipo, mas a autonomia, eu não vou vir aqui dizer muito para vocês, mas qual é a grande sacada? De novo, né? O que eu faço com a autonomia veicular? De alguma forma, todo mundo vai ter acesso a isso. Como é que eu ganho proeminência investindo nisso? Né? E uma das grandes maneiras de se ter diferencial é justamente como é que eu capacito as pessoas do meu negócio, os operadores, a poder extrair ao máximo possível o que isso tem de bom. Né? E muitas coisas ainda não estão boas a ponto de fazer um investimento massivo, mas a autonomia em si é uma das grandes tendências. E por que isso é importante? O campo no Brasil é gigantesco, né? E não existem placas de trânsito no meio do campo. Não tem pedestre cruzando a minha produção. É muito mais rápido você treinar uma máquina a saber se aqui é hora de parar, se aqui posso acelerar. Imagina a dificuldade de você treinar um software de um carro que está dirigindo sozinho na rua. Muitas pessoas. Cada país tem uma placa de trânsito diferente, ou seja, o campo ele pode ser um dos lugares de aceleração massiva da autonomia veicular. Porque, no final, a gente tem um negócio chamado regulamentação.
O custo é viável para você fazer uma roupa personalizada? Você até pode fazer, mas é difícil você fazer para 1 milhão de pessoas. Mas, no entanto, vocês acreditam, então, de acordo que um alfaiate, um costureiro vai fazer uma roupa para mim melhor ou mais bacana do que qualquer um possa fazer se estiver fazendo para massas de pessoas? Né? E por quê? Porque a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, elas trouxeram essa ideia de produção em massa. Lembra do Ford? Carro só se for preto, só se for um modelo. Né? Porque é caro customizar, porque era manual. Né? O alfaiate tem que fazer algo na mão. Né? Você tem que ir lá e desenhar um modelo na mão. A tecnologia te permite fazer exatamente o que já existia antes, que era a altíssima personalização, só que num custo muito mais viável, porque você não precisa do mesmo efetivo de pessoas para personalizar. Então essa já é uma tendência. Né? Tá voltando o que eu chamo o conceito hoje de vintage innovation. Né? De novo, é legal a gente buscar problemas novos, sim, mas como o pessoal da Falcone falou, você ter convicção do foco é importante. E muitos problemas de 100 anos atrás não foram resolvidos ainda nem em 10% com relação ao seu impacto. E eu estou voltando no passado para dizer o seguinte, personalizar é importante e cria valor, só que é muito difícil de fazer isso do ponto de vista econômico e viável sem tecnologia. Agora, se eu combino diferentes tendências, né, assim, saúde, né, cada vez mais a biotecnologia genética permite uma individualização da saúde das pessoas. Né? Já existe. Quanto tempo faz que existe o conceito de intolerância à lactose? Né? Quantas novas síndromes aparecem a cada... Ou seja, cada semana aparece uma síndrome nova de alguma coisa que ninguém sabia há um tempo atrás. Ótimo! Parabéns para a genética. Né? Só que, assim, no final do dia, pessoal, o humano e o macaco, eles compartilham 96% dos mesmos genes. Ou seja, 4% da diferença genética faz a coisa completamente oposta. E uma das grandes tendências é o seguinte, a partir do momento que eu entendo a genética de cada um, como é que eu desenvolvo alimento, como é que eu desenvolvo novos conceitos que são customizados para as pessoas. Porque muita gente ainda não consegue nem ler rótulo de alimento. Muito se fala, muito se especula, isso aqui é bom, esse alimento é bom, esse leite é bom, esse é melhor para você. Mas, de novo, é uma receita genérica para todo mundo. Genérica. E nessa as pessoas estão confusas. Agora, se você conseguir entender o comportamento final das pessoas que consomem aquilo que você produz e usa a tecnologia para que, assim, muito personalizadamente, você possa servir de bandeja toda a nutrição específica para uma pessoa, seja um leite específico, seja uma fruta específica. Pessoal, para algumas pessoas, comer melancia quadruplica o nível de açúcar no sangue. Né? Quantas vezes eu não escutei, Vinícius, não pode comer melancia, porque a melancia dá um pico de açúcar. Né? E eu adoro pudim de leite. Eu descobri que assim, o pudim de leite ele sobe muito menos, né, o açúcar do que a melancia. Mas cada pessoa reage de forma diferente. Então, assim, você entender o comportamento de cada um e poder rotear a tua estratégia de produção e distribuição, e para isso você tem que estar presente também lá na ponta, né, é super importante, porque é uma maneira de você dizer o quão personalizado pode ser o seu produto. Né? É commodity? É commodity. Assim, eu digo, o conceito de commodity tem identificado do ponto de vista de transação, compra e venda. No entanto, do ponto de vista de marca e diferencial do teu produto, ele não precisa ser tratado como uma commodity. Né? O fabricante de alimentos grande não vai contar a história de origem que só você tem. A tecnologia pode fazer isso, pode personalizar. E no dia que você for capaz de entregar de bandeja, né, o que eu digo, vestido ou terno, que cada um tem que usar no seu tamanho, no teu formato, para que você tenha e apareça na sua melhor versão, né, o papel do agro vai ser talvez um dos maiores de toda a história. Maior do que é, porque hoje as pessoas... o rapaz me perguntou, mas qual o papel da indústria 5.0 no agro? Pô, a gente pode falar de várias tecnologias, mas é o seguinte, o conceito da indústria 5.0 qual é? Pessoas protagonistas fazendo da tecnologia o seu escravo de produção acelerada. Né? E qual o conceito do agro? O agro é a grande gasolina do motor chamado
humano. Né? E quanto mais específica for essa fórmula, mais forte vai ser o humano de amanhã. Né? E não o conceito errado de que a tecnologia faz o humano mais fraco. Faz se a gente acreditar nisso. Outra tendência super importante. Né? Por que eu fui trabalhar com desenvolvimento de pessoas? Porque, de novo, né, todo mundo receita Neosaldina como se todo mundo tivesse dor de cabeça. Não. Um fulano tem dor de cabeça, o outro tem uma dor no joelho. As prescrições de desenvolvimento, de competência, de talento, de desenvolvimento das pessoas, ela já é diferente por si só na individualidade de cada um. O que o agronegócio precisa para desenvolver os talentos são muito específicos. Não dá para trazer um modelo que funciona para a indústria de tech, porque é diferente. E é diferente de uma forma muito simples. Não é o que eu sempre digo, minha família é uma família que vem de educação. O que faz um bom professor de um jardim da infância? Pouca coisa do ponto de vista acadêmico você ensina para um bebê de 9 meses. Agora, o aconchego de um professor, a hora que você entrega o teu bebê numa creche, cria uma competência para aquela pessoa fazendo aquele trabalho. O que adianta eu trazer um PhD do MIT aqui, se o cara não gostar de cheiro de planta, se o cara não gostar de andar com o pé vermelho no barro? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, assim, você criar um processo de desenvolvimento voltado ao agro, por quê? De novo, o uso específico de tecnologia para resolver os problemas que são nossos, do nosso negócio, é o grande diferencial. E para isso você tem que criar competências que façam sentido para o teu negócio e não usar um modelo genérico que a torcida do Corinthians também usa e alguém te vende como algo específico. Não. O importante é você definir que competência precisa para fazer o teu negócio funcionar e armar as pessoas com a tecnologia, com o conhecimento certo, para extrair a tecnologia no seu máximo até o bagaço. E não usar um modelo que ninguém se beneficia ou que vai fazer a pessoa do agro talvez igual à pessoa que trabalha no escritório do banco na Faria Lima, no ar-condicionado. Não vai funcionar. Te garanto. Né? E é isso que a gente está fazendo como empresa. A gente usa muito esse conceito de CHAF. Ou seja, o que é uma competência? A competência é uma componente de 4 fatores. O que eu conheço, as habilidades que eu desenvolvo no meu campo específico e as minhas atitudes. E a minha capacidade de criar um banco de talentos mais forte. Eu vou começar do final para o começo. Time bom de futebol é o time que é capaz de investir na base. Né? O futebol brasileiro, muitas vezes a gente olha, por que está assim? Porque a gente parou de investir na base. Né? Ah, mas está muito caro atrair um talento. Claro, é muito mais barato você investir num talento dentro de casa. E as pessoas são capazes de multiplicar talento e já conhecem a tua cultura e a tua instituição, essas pessoas precisam ser recompensadas. Isso é um diferencial de competência. De novo, as atitudes são importantes. Não adianta eu trazer um PhD do MIT com 200 anos em tecnologia e conhecimentos no agro, mas se o cara não gosta de pisar lá no esterco, vai ter que pisar. Não ter a atitude certa para trabalhar no agro vai fazer com que os teus diplomas e credenciais valham 0. Quantos de vocês, famílias, várias gerações, viram só seus filhos sendo os primeiros a irem para a universidade? Isso foi o grande diferencial de sucesso? Absolutamente que não, porque a tua atitude do teu pai, do teu avô, foi a mais potente. Né? Na falta de conhecimento, que é o primeiro fator, né? Isso aqui é um motor de 4 cilindros. Muita gente vende a ideia de conhecimento. Conhecimento por si só não faz nada. Né? Imagina o seguinte, de novo, você pega uma receita de pudim de leite. Você tem todos os ingredientes. Eu vou fazer um pudim de leite. Só que a minha avó, que já faz o mesmo pudim de leite há 30 anos, eu te garanto que vai fazer um pudim muito mais gostoso, porque a prática, né, empregar esse conhecimento no campo de atuação, vai criando poder. Então é importante pensar nesses 4 pistões do motor de desenvolvimento humano. Só mandar alguém para treinar não adianta. Né? E essa é uma das formas que a gente está resolvendo e trazendo, usando tecnologia para personalizar o desenvolvimento das pessoas que, de novo, bem formadas, de acordo com o que o agro precisa, pode pegar a tecnologia que você pagou uma fortuna e espremer até o bagaço.
Porque a maioria das empresas ainda compra tecnologia e fica aquela laranja na prateleira e fica olhando para ela. Pô, comprei esse negócio, aí a laranja está lá ainda. Ninguém cortou sequer no meio para espremer e fazer um suco. Né? E é assim com o desenvolvimento de pessoas. Mas não pode e não precisa ser assim para sempre. Tá? E essa é uma das grandes tendências. E esse é um dos temas que eu falo muito. Né? No mundo corporativo, de onde eu vim, os celeiros de talento. Né? As pessoas falam, usam a palavra celeiro, né, de moda. Nem tem ideia do que é isso. Mas eu acho que o negócio do agro, na sua pujança, na sua potência, e Brasil, realmente tem que ser o lugar de celeiro de talentos. Porque antes, lembra, a tendência histórica, as pessoas saíam do campo e iam para a cidade. A cidade está demitindo. Quem é que está contratando? Faça chuva, faça sol. A pergunta é o seguinte, o agro vai crescer 10, 12 ou 18? Ou na média dos últimos 10 anos vai ficar em 14? Pois é. Se tem um segmento com a maior vocação de realmente pegar o celeiro tradicional, em vez de encher de grãos, encher de talento, ou pegar os talentos que eu já tenho e botar adubo com o capital intelectual certo, né? Esses celeiros de talento aqui, de novo, vão fazer com que não somente o agro do Brasil seja uma referência do ponto de vista de negócio, finanças e tecnologia, mas seja uma referência de que aqui, talvez se o americano quiser contratar o PhD de alguma tecnologia do agro, ele vai começar a vir aqui para buscar os melhores talentos e não a gente sair daqui e achar que alguém de fora realmente detém o talento. Tem sentido isso ou não, pessoal? Sim ou sim? Vamos lá. E o último aspecto super importante. Tá? Um dos grandes nomes de marca e história de um negócio é um cara chamado Seth Godin. O nosso amigo Gustavo aqui e a GH são mestres. Não adianta você ter um negócio, não adianta você ter um produto e uma solução de ponta se você não reinventa a história da entrega de valor do teu produto. Ah, eu tenho uma commodity. Se eu pensar assim para sempre, eu vou ser igual a todo mundo. Né? E o Seth ele tem um livro que ele chama literalmente A Vaca Roxa, do ponto de vista de criação de histórias potentes para produtos potentes. Né? A história é muito simples. Imagina que você está dirigindo no campo, você vai vendo vaca. E a vaca é marrom, a vaca é branca e preta. Ninguém vai parar o carro para ver a vaca, porque ela é branca e preta. Mas no dia que você vê uma vaca roxa, você vai parar. E a provocação que eu faço é a seguinte: você já tem a maior produtora de leite na tua fazenda. Agora, se eu estou vendendo a história da minha fazenda, da minha pecuária, como um lugar que só tem a vaca branca e preta e produz mais, essa história não vai fazer com que as pessoas parem e olhem. Pode até olhar, mas você vai ter que gastar muito dinheiro de marketing para fazer isso acontecer. Uma história potente faz com que todos parem, e não um ou dois. Né? Eu vou dar um exemplo de como isso foi feito numa indústria super tradicional. Antigamente, você comprar uma impressora de jato de tinta, né, era como ter uma gráfica em casa. 30 anos atrás isso era uau! Né? Eu lembro quando eu estava me formando na universidade, eu ganhei uma impressora jato de tinta e falei, nossa, isso aqui é um espetáculo. Imagina se você dá uma impressora jato de tinta para o teu filho hoje, dizendo, olha, teu presente de formatura. Ele vai dar risada na tua cara, certo? E as empresas tradicionais de impressão, o papel vai acabar, a impressora vai acabar, ninguém mais compra impressora. É difícil de vender impressora. Né? O estoque está sempre cheio, é difícil de vender. Né? Aí, no entanto, vinha uma impressorinha que falou o seguinte, olha, e se a gente fizer com que as pessoas possam imprimir direto da sua rede social? Vamos ver esse filme aqui, para a gente entender exatamente um pouco dessa história. Será que vai passar aqui o áudio? Tem som, tá vindo som. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I wanna be in the warm hold of your loving mind.
a good day, hon. For me to love you now, be the sweetest thing, make me sing. But I may as well try and catch the Hey, guys. See ya. Well, standing Hey, kiddo. in your heart is where I wanna be and long to be. But I may as well try and catch the wind. But I may as well try and catch the wind. Olha a diferença de vou vender uma impressora e vou levar para casa um objeto tecnológico que me faça estreitar as relações com as pessoas que são importantes na minha vida. Eu vou usar uma história da vaca roxa para dizer como é que do interior do Rio Grande do Sul, ou do Brasil, a gente foi capaz de mudar a história. E o que eu digo para vocês? Essa vaca roxa, ela tem o poder de mudar e impactar a história do mundo. Não existe outro momento histórico onde essa oportunidade esteja tão forte. Mas para isso é importante pensar em tecnologia, para isso é importante pensar no papel da tecnologia com as pessoas que estão ali. Porque no final, pessoal, eu sempre digo, o processo de decisão é uma gangorra. A gente acha que tudo é racional, mas a maioria das pessoas ainda toma decisão com o coração. Por isso que o papel das comunidades é importante. No mundo ultra digitalizado, né, onde as pessoas nem sequer se conhecem, eu digo, as pessoas que se conectam e apertam a mão forte e preservam as comunidades vão ter cada vez mais vantagem competitiva. Porque pessoa gosta de fazer negócio com pessoa. Gente gosta de fazer negócio com gente e não com o robô. O robô deve te permitir fazer mais dinheiro para que você continue aprofundando ainda mais as tuas relações pessoais, porque é chato pra caramba fazer negócio com o robô. Por isso você precisa da vaca roxa no final. Para encerrar, primeira vez que eu fui na Tanzânia, eu estava numa fazenda, fiquei um mês, no meio do nada da Tanzânia, e num lugar assim, nem 10% das famílias são capazes de mandar o filho para a universidade. E ali eu conheci uma pessoa chamada Carrembê. O seu Carrembê, ele teve 10 filhos, os 10 foram para a universidade, um era o prefeito, outro era o médico da comunidade, enfim, todos bem-sucedidos. E aí, o seu Carrembê, como é que o senhor ficou diferente de todos que estão aqui? Eu tenho muita curiosidade de ver sucesso saindo de lugares que, em teoria, ou pessoas que não eram para ter sucesso, se a gente fosse seguir os padrões normais de performance. Né? É muito mais fácil, né, a gente entender os padrões para decodificar o sucesso. Ele diz o seguinte, olha, nada de mágico. Né? O que você imagina? Ah, ele foi o único para estudar, que saiu da Tanzânia e foi fazer... Ele falou assim, não, eu só decidi não viver uma vida de formiga e de lagarta. Esse foi o meu grande feito. Eu falei, como assim? Né? Você espera uma resposta? Não, eu adotei a indústria 4.0 nas minhas fazendas de café, eu fui o único visionário que investia em tecnologia. Não. Ele foi o único que decidiu não viver uma vida de lagarta. Pensa aí, Vinícius, amanhã a gente caminha aqui de volta para o sítio e te explico. Ele falou o seguinte, olha só, se a formiga quisesse inovar e transformar digitalmente o seu pedaço ali, ela não consegue. Porque a biologia da formiga não permite que ela faça algo diferente do que a gente conhece do trabalho de formiga.
Só que assim, a evolução biológica das coisas faz o seguinte, a lagarta já é uma espécie mais evoluída que a formiga, e ela é capaz de quê? De ter a sua metamorfose, né? Ou seja, aquela lagarta, aquele bichinho lá meio feinho, que só anda devagarzinho, no mesmo lugar, não tem a visão tecnológica, visionários, né? Ela sofre a metamorfose e vira uma borboleta, e aí ela voa para todos os lugares. E ela passa de algo que a gente nem percebe para um objeto, uma espécie linda que é uma borboleta. Aí eu queria dizer o seguinte, nós como humanos, biologicamente, estamos acima da lagarta do ponto de vista evolutivo. Por quê? Porque a gente tem a chance de ter várias metamorfoses. Pô, eu vou plantar isso aqui, não vai dar certo. Esse ano a chuva me pegou. Vai fazer de novo. Implementei essa tecnologia, não deu certo de cara. Faz outra vez, faz diferente. O grande problema é o seguinte, ele disse. Muitas vezes a gente sequer usa uma só metamorfose humana, porque a gente está mais preocupado com o presente e a repercussão de falhar no nosso processo. Então o que eu digo é, o sucesso e a inovação de qualquer negócio, não necessariamente ele passa pela tecnologia, mas a maneira pela qual a gente usa a tecnologia para promover a metamorfose individual de cada um dos nossos negócios, porque, de novo, cada negócio tem a sua particularidade. Tá? E aí fica a provocação para a gente fazer um resumo de tudo que a gente falou. Indústria 5.0, o que é? Essa simbiótica relação humana do presidente da empresa, do produtor, com a tecnologia disponível. Quanto mais eu espremer o bagaço tecnológico antes de comprar a próxima laranja, melhor. Quanto mais eu treinar a pessoa a primeiro cortar a laranja e fazer o suco, melhor, antes de comprar uma outra laranja. Porque se eu não conseguir chegar no bagaço da que eu já tenho, é um gasto ineficiente. Né? Imagina a alta personalização. A gente está falando de PSTech. Talvez eu precise ser cada vez mais preciso. Eu vou aplicar na primeira planta. A fábrica cooperativa, para que eu entre no negócio de produção de peças para mim e eu controlo o tempo e quando. A autonomia veicular. Israel não tem fazenda para treinar os algoritmos de autonomia veicular. Você pode fazer disso um negócio. Vem treinar aqui na minha propriedade, porque você vai ter mais dados. Quanto mais espaço na propriedade para o trator autônomo andar, mais dados ele vai produzir. Lembra? O israelense tem que vir aqui comprar fazenda do Brasil. Não faz isso. Não deixe isso acontecer. Pega a sua fazenda e faz dali um campo de provas como esse. Saúde, inteligência artificial e biotecnologia combinadas vão te permitir personalizar o desenvolvimento de toda uma cadeia de nutrição de acordo com a necessidade de cada um. Obviamente você não consegue ter uma individualização um a um, mas você já consegue sair das massas e ir para grupos. Começando na comunidade. E, de novo, o desenvolvimento de pessoas ele tem que ser específico. Não dá para trazer no campo a pessoa que não tem a atitude certa e não gosta de ficar com o pé vermelho de barro. Não vai dar certo. Por isso que o talento do agro e o desenvolvimento humano tem que ser para o agro, e não para o banco na Faria Lima com ar-condicionado gelado. Isso é o grande uso de tecnologia. Personalizar para aquilo que você mais precisa. E, de novo, a história de vocês é só de vocês. E compete a cada um de vocês achar lá no meio do pasto a vaca que eu vou começar a dizer que vai ser a minha roxa e a minha vai ser diferente da de todo mundo. De um jeito ou de outro, a tecnologia te dá essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Eita! Preciso organizar minhas ideias aqui. Preciso organizar. Quem tiver pergunta aí já vai levantando a mão. Eu vou fazer algumas aqui primeiro. A gente tem espaço para duas, tá? Se alguém tiver, já vai deixando na mão aí, tá? Cara, sensacional. Sensacional, como sempre. É uma visão muito clara, né, de um cenário, né, que a gente começa a entrar e tentar entender tecnologia, inovação, mas tudo passa pela galera que está operando, pelas pessoas que estão ali.
Cara, a primeira pergunta que eu vou fazer é relacionada justamente a essa simbiose das duas gerações que estão entrando agora. Como a gente consegue se tornar um país celeiro, que nem você citou aí, de talentos, cara? Qual é que é o caminho para isso acontecer? Quem é que é o principal player que deveria ser responsável por isso? Só para, antes de você responder, dar o contexto pro pessoal. O Vale do Silício, na verdade, é o Vale do Silício, gente, porque tem muita gente boa lá. Tem muito dinheiro, tem muita gente maluca, com dinheiro e tem muito talento. Então, trazendo isso para o agro, a gente tem um dos maiores mercados do planeta. Como eu faço para o Brasil ser um celeiro de talento no agro? Eu acho, sabe, como tudo, né? Se alguém vier com dogmas, né, aquela resposta perfeita, desconfia, né? Eu vou começar dizendo o seguinte: olha, isso aqui é simplesmente uma ideia de algo que possa ter sentido, mas, de novo, cada negócio tem a sua própria vocação estratégica. Eu diria o seguinte: a gente tem que começar a ver os negócios além daquilo que ele representa hoje do ponto de vista de valor, ou seja, já diz as adjacências de negócio são importantes, né? Hoje eu estou num negócio de grãos, num celeiro de grãos, mas espera lá, será que se eu começar a desenvolver talentos aqui na minha empresa, na minha cooperativa, e com isso eu conseguir empregar essas pessoas em todas as outras cooperativas, né, e eu passo de um núcleo central a pulverizar esses talentos, eu acho que assim, a criação dessa vocação de pulverização de talentos vai engordar o silo. Eu acho que assim, é uma questão matemática. E a segunda coisa, eu acho que é, de novo, se não existir um viés capitalista do ponto de vista de desenvolvimento de talentos para o agro, fica mais difícil. Por isso que o agro tem que financiar, além da tecnologia, de novo, o orçamento de desenvolvimento do talento do agro, ele tem que estar diretamente proporcional ao investimento de tecnologia, né? Eu digo muito, as empresas antigamente investiam no seu P&D um X percentual do faturamento, né? E, de novo, a tecnologia virou uma commodity. Todo mundo tem acesso àquela laranja, de uma certa forma. Agora, a maneira como eu processo aquilo ali é diferente. Então, assim, eu preciso ter um melhor balanço entre o desenvolvimento humano, porque o humano operacionalizando, empregando uma diferente tecnologia, vai criar um valor maior. Então, assim, essas são duas equações econômicas, a questão de pulverização e a questão de melhor balanço entre investimento em A e em B, do ponto de vista de insumo, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de desenvolvimento das pessoas que estão ali. Tá? De novo, você pode ser protagonista dessa história, ou você pode ser aquele que vai seguir. Eu acho que existe tudo, porque, de novo, aonde é que o agronegócio cresce nessa pujança como cresce no Brasil, com essa consistência? Existe mais capital nesse segmento aqui, então, assim, o desenvolvimento do talento e do potencial do agro ele tem que ser maior do que outros lugares do mundo, porque isso, lá na frente, vai exponencializar o retorno desse investimento. E, de novo, investir em pessoas é muito mais previsível do que investir em tecnologia. Assim, eu estou em tecnologia há 18 anos, vivo dela. O retorno do investimento em pessoas é mais garantido do que o retorno do investimento na tecnologia em si. Lembra? O Instagram foi vendido por 6 bilhões de reais, tinha 12 pessoas trabalhando. Né? Quanto custou para pagar o salário dessas 12 pessoas? Eu te garanto que foi mais barato do que comprar um data center novinho. Total, total. Tem alguém aqui, gente? Tem alguém aqui que é da segunda geração? Da geração nova do agro? Que está tocando uma operação? Tem alguém? Tem alguém nessa plateia? Vocês aqui não? Ninguém está tocando operação? Galera nova aí, ó. Não? Tem alguém? Estou olhando todos? Não? Eu gostaria de permear esse assunto que eu acho importante, cara. Como que essa nova geração está brigando com a geração antiga? Normalmente tem conflito nessa parada, né? A gente falou antes lá no painel do Gui sobre esse mindset, essa formação desse mindset para você buscar esse conteúdo que às vezes você não tem. Porque eu fico olhando, lá, cara, aí fora tem tanta máquina maravilhosa, que a indústria está fazendo seu papel. A indústria está lá e colocando cada vez mais tecnologia, ela está investindo nisso, né? Ela está lá botando grana no P&D, desenvolvendo, mas eu tenho que ter a pessoa para saber apertar os botãozinhos e saber interpretar o dado que está na tela. Eu gostaria muito de te ouvir, tu como absoluto especialista nisso, vivendo no lugar mais incrível do mundo, e sendo professor de Berkeley.
né, que ainda tem todo esse processo de, né, Berkeley, para quem não estava aqui antes, é uma das melhores universidades do mundo, forma muito empreendedor que a gente aí conhece no dia a dia, empresas que estão no bolso de vocês. Formam-se em Berkeley e ele é professor desses caras, tá? Então, como que a gente consegue incutir esse mindset de buscar o conhecimento correto da inovação nessa galera nova? Eu acho que, eu não sei se a questão mais importante, Gustavo, é a busca do conhecimento, mas você estava falando agora, um mês atrás eu conversei com a filha de um dos maiores produtores de insumos para celulose na Bahia. Ele tem umas 8 fazendas, e eles estão no processo de sucessão, né? Ela e o irmão, o pai ainda continua na frente, falando assim, olha, é muito difícil, o meu pai não quer investir em tecnologia, ele não enxerga, ou seja, existe um choque cultural e geracional enorme, né? Por quê? Obviamente, você é parte de uma geração, segunda, terceira geração, que respira muito mais novas tendências. Ou seja, lembra lá a fórmula da competência? Claramente você absorve muito mais novo conhecimento, né? E o teu pai que começou o negócio há 40 anos atrás, talvez ele não conheça o que você conhece. No entanto, pessoal, depois de fazer vários projetos que deram certo com tecnologia e outros que falharam, a grande sacada é o seguinte: você não transforma nada sem 2 componentes vitais: conhecimento institucional e conhecimento de um domínio específico de mercado ou de tecnologia. Ou seja, a história do negócio, dependendo do segmento do negócio, o conhecimento da cadeia de distribuição, mais o domínio de uma nova tecnologia, de um novo conhecimento, a química dos dois é importante. E muitas vezes eu vejo a discussão, ela fica 80% nesse choque de opiniões entre as gerações. Quando na verdade é o seguinte, olha, algumas coisas você não vai mudar na ideia de como teu pai vê o mundo. E é importante que você respeite isso, porque ele já aplicou tudo isso de uma forma diferente lá atrás, ele sabe o que funciona ou não. O grande, eu diria, a palavra mais simples de tudo é esse balanço, né? E como os valores eles vão mudando as suas faces nessa mistura, né? Eu digo, é como se fosse um blend, né? O conhecimento da nova geração com o conhecimento institucional da outra geração, produzindo talvez uma outra química. Ou seja, 1 mais 1 tem que ser 3 e não ficar brigando é um ou outro. Eu acho que esse respeito à habilidade através da experiência, principalmente em segmentos muito específicos que existem no agro, é vital. E para mim, independente do que se investe, do que se aprende, eu acho que principalmente nessa questão de sucessão é vital, né? Essa busca de balanço e afinidade cultural entre as gerações. Excelente. Galera, alguma pergunta? Eu vou até vocês, hein? Quem vai? Quem vai? Alguma pergunta? Alguma? Tô olhando todo mundo aqui. Não? Aqui atrás não? Não? Não. Beleza. Vou fazer a última então pra gente encerrar. Vamos lá. Existe, na tua opinião, cara, algum ator responsável que deveria estar puxando a frente disso e não está? Da cadeia do agro. Da cadeia do agro. Vou botar a cadeia inteira do agro aqui na mesa. Essa cadeia inteira do agro. Tem alguém desses players aí do agro que deveria estar puxando a frente dessa transformação e não está hoje? É uma pergunta difícil, tá, Gustavo? Assim, eu digo, transparência é importante. Quem sou eu para dizer quem são os players do agro, tá? Eu consigo ver a potência de um país. Agora, eu vou deixar aqui sempre o que eu digo. Fica a dica e a provocação, né? Quantos lugares do mundo tem a vocação de criar nessa comunidade algo como esse, como essa feira, né? Eu acho que talvez não é uma questão de um nome, mas talvez a questão das cooperativas em si. Eu acho que tem uma potência econômica, tem uma vocação de formação, de desenvolvimento da comunidade das pessoas, por questões até formais, institucionais. Você destina a verba, você compartilha, você não tem cliente, você tem associado, você tem cooperado, né? Foi uma das primeiras coisas. Aqui a gente não tem cliente, já aprendi, a gente tem cooperado, né? E eu acho que essa vocação cooperativa do Brasil, ela tem um alicerce forte e comparado a qualquer outro lugar do mundo, ninguém chega perto. Então eu acho que as cooperativas podem
estilingar esse impacto no agro para fora das nossas fronteiras e com isso ajudar que essas vacas roxas possam ser vistas em mais e mais lugares do nosso grande país. Tá? Seria minha resposta e sugestão. Maravilha. Galera, muito obrigado, Vini. Gostaria de te agradecer Obrigado, demais. pessoal. Foi um prazer. Prazerzaço.